A comunicação de liderança, pela liderança do governo, concedo a palavra ao ilustre deputado Décio Lima. Em seguida, para uma comunicação de liderança, pela liderança do PSC, o ilustre líder Leonardo Gadelha. Sua Excelência dispõe de 8 minutos da tribuna, nobre deputado. Senhor presidente, senhores deputados, povo brasileiro, nós, durante a semana, fomos palco de uma decisão importante para a solução de um problema estrutural do nosso país, que é justamente o futuro do servidor público federal no que concerne a sua previdência. E, neste debate, nos causou surpresas com o comportamento da oposição, com o discurso da oposição. O primeiro até nos parece produto mais de um recalque humano, eu diria, no sentido de querer nos impingir a mudança de comportamento de princípios. Dizer que nós, do PT, da base de sustentação do governo da presidenta Dilma, deixamos de valorizar e de prestigiar o servidor público federal, o que não é verdade. E o segundo é nos chamar de um modelo de privatizadores, o que também não é verdade. E não haverá absolutamente de, digamos, no dito popular, colar. Chega ao cúmulo da desfaçatez, porque os números nesse processo são inquestionáveis. Ao falar das concessões dos 3 aeroportos, se esquecem de lembrar que, na época deles, sequer os aeroportos eram utilizados pela maioria do povo brasileiro, como estão hoje a aviação como importante e estratégico meio de transporte, garantindo o direito de ir e vir neste país continental. Segundo, que não há comparação nenhuma com o modelo de pilhagem do patrimônio público que eles patrocinaram neste país. Deputado Nazareno, Vossa Excelência, que traz a representação digna do povo sofrido do Piauí nesta casa, há de lembrar o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, vendida por 3 bilhões de dólares. E pasmem, senhores, olhem os números. Um ano depois, ela rendia 20 vezes o valor que foi vendida num leilão realizado pelo governo neoliberal, fracassado, que empurrou esse país para o abismo social e que nós não temos orgulho nenhum deste passado. Tem que comparar os números, deputada Amauri, os números desse país, quando falarem para querer impingir a nós as mazelas que nós não praticamos e que eles praticaram, deveriam lembrar os 17 milhões e meio de novos empregos criados neste período entre o presidente operário e a primeira mulher presidente da história do nosso país. Deveriam lembrar como o Brasil vivia naqueles idos com a paura do desemprego, em taxas jamais registradas em qualquer outra nação, do ponto de vista e do conceito da nossa, pelo tamanho e pelo gigantismo do seu povo. Hoje a taxa de desemprego, ela nos remete a dizer até que parece que estamos muito próximos do pleno emprego, 4,7%. Se esquecem de dizer do tamanho do Brasil, que era naquela época
quando o presidente operário ainda não havia assumido a presidência do Brasil, trazendo para cá, para a República, as feridas e as dores do nosso povo, e que se traduziram em resultados de profunda inclusão social. Aquele Brasil deles era o Brasil que tinha um PIB de 500 bilhões de dólares contra o PIB que hoje nós estamos realizando em torno de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, ou seja, nós somos 5 vezes maior, crescemos 5 vezes nesses últimos 9 anos, resultado de uma política e de um modelo que estamos inaugurando no Brasil e que é paradigma para o mundo. Porque, meus queridos deputados, os países que se desenvolveram no mundo, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Japão, foi, do ponto de vista do enriquecimento, destruindo a natureza, empobrecendo diversas nações do mundo. O modelo que o presidente Lula ergueu e que está sendo conduzido pela presidenta Dilma é um modelo de desenvolvimento sustentável. O Brasil cresce, o Brasil inveja muitas nações do mundo, mas cresce respeitando a natureza, não destruindo como as outras nações destruíram. Cresce promovendo inclusão social, tirando da linha de pobreza e de miséria nada mais, nada menos, escrito na mensagem trazida pela presidenta Dilma na abertura desta casa, na ordem de 31 milhões de brasileiros que acordavam de manhã, jogados nos rincões desse país e não sabiam se iam ter um prato de comida naquele dia. Este é o modelo que nós inauguramos e que não pode deixar de estar nos corações do povo brasileiro, como não está pelas pesquisas que nós estamos acompanhando do ponto de vista dos aplausos do povo brasileiro ao modelo criado pelo presidente Lula e conduzido pela nossa presidenta Dilma Rousseff. Este é o Brasil que não está no discurso deles, acusatório, pequeno, que não traz nada de propositivo, mas entra na hipocrisia de querer estabelecer uma vala de mentiras e de inverdades, como se o povo brasileiro, neste processo, não fosse um povo inteligente. Portanto, senhor presidente, deixo aqui este registro no horário destinado à liderança do governo, para que o povo brasileiro reflita este debate, acompanhe com atenção os resultados e os números, porque a presidenta Dilma lançou um desafio para todos nós. Nós sabemos dos grandes e graves problemas que o Brasil ainda precisa enfrentar. Superar a sua infraestrutura, a fim de acompanhar o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, ela, ao tomar posse, ela nos trouxe um grande e imenso desafio que somente nós, os corações solidários, é que compreendemos, que é retirar 16 milhões de brasileiros da fome e da miséria até 2014. E isso, queiram eles ou não, nós vamos fazer, porque nós estamos em sintonia com os sentimentos da nossa gente e do nosso povo. Muito obrigado. Conceda a palavra para uma comunicação de liderança, pela liderança do PSC, ao ilustre deputado Leonardo Gadelha. Sua Excelência põe de 3 minutos à tribuna. Por motivo superior, vou ter de passar a presidência agora a meu amigo Amaury Teixeira, que tem sido um grande colaborador da mesa e da instituição, fazendo um mandato que honra muito qualquer parlamentar. Por isso, passa a palavra à Sua Excelência, passa a presidência à Sua Excelência, o ilustre deputado Amaury Teixeira.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o ministro da Integração, Fernando Bezerra, esteve em João Pessoa, na última segunda-feira, participando de seminário promovido pelo jornalista Walter Santos e a seminal revista por ele dirigida, a revista Nordeste, no qual fez uma reavaliação do andamento do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco para o semiárido do Nordeste Setentrional, situando o estágio atual das obras e definindo novas metas. Segundo o ministro, o atraso ocorrido e as ações necessárias ao que chamou de remobilização projetam um delay de cerca de 3 anos para a entrega dos canais e obras complementares em condições operacionais. Sua Excelência informou que a paralisação das obras se deveu à inadequação dos contratos, levando empreiteiras a reclamar reajustes superiores a 25% em alguns casos. Os projetos básicos não correspondem à realidade de campo e dos projetos executivos. Em resumo, as obras simplesmente não cabiam nos contratos e houve necessidade de renegociação, cancelamentos e abertura de novas licitações. Nada obstante, o ministro reafirmou o compromisso inabalável da presidente Dilma Rousseff com a realização e estabeleceu 6 novas metas, 3 para cada eixo de condução das águas, fixando como horizonte de tempo para a conclusão do eixo leste o mês de dezembro de 2014 e para o eixo norte o 4º trimestre de 2015. Respiramos aliviados, senhor presidente. Havia já uma grande inquietação no meio social de 4 estados, com o abandono das ações da transposição, cuja gênese remonta a setembro de 2010. Desde aquela época, o espetáculo das máquinas paradas, o revestimento dos canais rachando, os funcionários e operários batendo em retirada, tudo conformava um cenário simplesmente desolador. Agora, um novo alento nos é proporcionado com esta visita do ministro Fernando Bezerra. E nós nos valemos do ensejo para reiterar a confiança irrestrita na presidente Dilma Rousseff, que, afinal, é a grande avalista desse sonho de milhões de nordestinos confinados na área mais pobre do país. Uma pergunta, porém, não quer calar. Registrada a boa-fé e a reta intenção do ministro, quem, no entanto, garante que estamos imunes a novos acidentes de percurso?